Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, né? Domingo, dia 15/6. Hoje, no dia qual celebramos a Santíssima Trindade, a solenidade, este então maravilhosa festa da Santíssima Trindade. Então, hoje, nesta reflexão da palavra, refletiremos a palavra de Deus e também um pouco mais sobre a Santíssima Trindade. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito sejais Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Deus por nós é tão grande que, mesmo em meio às tribulações, Ele nos guarda em sua paz por meio de Jesus Cristo. Reunidos para celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, somos chamados a escutar o que a comunidade de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem a nos dizer para que nos tornemos mais unidos e solidários. Caríssimos, o Deus de compaixão e misericórdia, ó Deus de compaixão e misericórdia, enviastes o vosso Filho Jesus ao mundo, ao derramaste sobre nós o Espírito Santo, manifestando o maravilhoso mistério de vossa vida. Dai-nos a graça de crer e adorar o vosso mistério de comunhão e de fazer de nossa vida uma busca de unidade e paz. Por Cristo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, hoje esta solenidade da Santíssima Trindade, um Deus de amor, um Deus que se faz presente em todo momento da nossa vida. Então, vamos para a leitura da palavra, para então retornarmos com a reflexão. Caríssimos, ao contemplarmos a liturgia desta solenidade da Santíssima Trindade, contemplamos o mistério central da nossa fé. Aquele que é um dos maiores ou o maior mistério de fé. Claro, se for pensar, o amor de Deus é um mistério, são tantas coisas, mas a Santíssima Trindade é este mistério maior, central. Mistério porque não é possível assim ser compreendido pelas noções humanas. E como muitos dizem, a sabedoria de Deus é loucura para os seres humanos. Bom, primeiramente vamos ali então tentar compreender, não assim compreender realmente o que é verdadeiramente tudo assim certinho, nos trinque-trinque, mas o que a gente tem de revelação para ser afirmado isto, beleza? Primeiramente, Deus é um só, nós cremos em um único Deus, mas subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para quem lembra, Jesus Cristo mandou os apóstolos irem pelo mundo inteiro, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo também, Evangelho de... Sabe agora, não lembra? Evangelho de João, ele vai dizer uma parte que eles sejam um, assim como nós somos um, tá? Só pra gente trabalhar um pouquinho, né? Um mistério de fé, não de razão pura, tá? Isso é fé, não é razão.
razão humana. É crucial entender que a Trindade é um mistério de fé. Isso significa que não é algo que a razão humana possa compreender plenamente ou provar por si mesma. É uma verdade revelada por Deus, a qual o crente adere pela fé. A tentativa de reduzir a Trindade a uma lógica puramente humana geralmente leva a distorções ou heresias. Com alguns fundamentos bíblicos, eu falei ali do Evangelho segundo São João, né? Capítulo 17, versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Tá? Embora a palavra Trindade não esteja especificada na Bíblia, a revelação das três pessoas divinas está presente em diversas passagens, especialmente no Novo Testamento. No batismo de Jesus, nos evangelhos, vemos as três pessoas divinas agindo juntas. Jesus, o Filho, sendo batizado, a voz do Pai que se ouve do céu e o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. A fórmula batismal. Jesus mesmo ordena a seus discípulos: e depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As saudações apostólicas. Paulo, em suas epístolas, frequentemente saúda as comunidades mencionando as três pessoas, como em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. No Antigo Testamento há prenúncios e sombras da Trindade, como na pluralidade na expressão façamos o homem à nossa imagem e semelhança, presente em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ou a presença da sabedoria e do Espírito de Deus, no qual a gente vai falar sobre isso na leitura do dia de hoje. Há três pessoas distintas, mas um só Deus. Este é o cerne do mistério. O Pai, que é a fonte de toda divindade, o Criador, aquele de quem tudo procede. Ele não é criado ou gerado. O Filho, Jesus Cristo, é gerado eternamente pelo Pai, não é criado. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Pelo Filho tudo foi feito. Ele se encarnou e se fez homem para a nossa salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho na teologia ocidental ou do Pai através do Filho na teologia oriental. É o santificador, o consolador, o que dá a vida e a verdade, que habita em nós e na igreja. Jesus, antes de partir, disse que ia mandar o Espírito defensor, o Espírito Santo. E como é falado, um só Espírito, um só Senhor. É importante frisar que as três pessoas não são três deuses. Isso seria politeísmo. Nem são apenas modos ou manifestações de um único Deus. Isso seria modalismo, uma heresia. E elas são pessoas realmente distintas, mas compartilham a mesma essência divina, a mesma natureza, o mesmo poder e a mesma glória. Não há hierarquia de poder, mas uma hierarquia de processão. O Pai gera o Filho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Analogias com cautela. Para tentar ilustrar o mistério, muitas analogias foram usadas, mas todas são limitadas e imperfeitas, pois nenhuma criação pode encapsular a plenitude de Deus. A água, vamos usar o primeiro exemplo. A água também é gelo, ela é líquida e é vapor. São três estados, mas a mesma substância, é tudo água. Mas limitações sugerem modos ou fases, não pessoas distintas. O Sol é a luz, o calor e o disco,
3 propriedades mais um sol. Limitação são atributos, não pessoas com vontade e consciência. Mas vale ressaltar, o sol, a bola gigante lá, grandona, os seus raios que vão atravessam ali o universo, vamos dizer assim, né? E o calor que ele atinge nós aqui na Terra, né? Então, você reconhece ali, de certo modo, né? O trevo de 3 folhas, uma planta, 3 folhas. Limitação, as folhas são parte, não a totalidade, nem seres distintos. E como dito, são formas imperfeitas. Por isso que ele é um mistério. Não é possível você expressá-lo de formas assim tão certa na razão humana. Mas lembra, é coisa de Deus, não é nossa. E a melhor abordagem é aceitar a Trindade como um mistério que nos convida à adoração e o reconhecimento da inescrutável grandeza de Deus. Implicações para a vida cristã. O mistério da Trindade não é a doutrina abstrata. Ela tem profundas implicações para a vida cristã. Deus é amor. É uma comunhão perfeita de amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é o amor entre eles. Isso nos convida a viver em comunhão e amor. A Igreja é uma comunhão. A Igreja, imagem da Trindade, é chamada uma comunhão de pessoas unidas no amor. Um só corpo, uma só alma. Chamado à santidade, o Espírito Santo nos santifica e nos conforma à imagem de Cristo, para que possamos viver em comunhão com o Pai. Fundamento da revelação, toda a revelação divina, a salvação, a criação, tudo remete à ação conjunta das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Em suma, a Santíssima Trindade é o Deus que se revelou a nós em sua plenitude, em um mistério de unidade, de pluralidade, de amor e comunhão, que nos chama a um relacionamento profundo e transformador. Meu tercinho. Perdão, gente. Mas é só para a gente contextualizar o conceito de Santíssima Trindade. Tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiramente, a primeira leitura de hoje é Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 31. Vamos ali à história da criação, que é o que ali eu falei anteriormente, como a sombra, a prenúncios e sombras da Trindade, como a pluralidade na expressão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a sabedoria e do Espírito de Deus, a sabedoria no caso. Assim fala a sabedoria de Deus. Como assim a sabedoria está falando? O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas, ou seja, desde o início da criação está lá. É Deus, né? Está desde o início de tudo. Ele que criou tudo, então. E ali vai falar toda aquela história da criação, criação de montanhas, o povo e assim por diante. E vai também falá-lo que ela estava no meio do povo, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Eu não vou me aprofundar muito, tá? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Eu olhando para isso, por que eu estou citando essa parte do Salmo? Por causa disso. O nome do Senhor é grande. Ele é tão grande que a gente não consegue explicar, a gente não consegue dizer, a gente não consegue entender o seu amor por nós, os mistérios que ele se dá a nós. A gente não compreende tudo que Deus é e continua a ser. Nós às vezes não compreendemos nem isso, nem isso do que realmente é Deus. Então cabe a nós buscarmos mais e mais, vivermos na fé e na oração.
Bom, na segunda leitura, carta do Romanos, de Romanos, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso à graça de Deus. Na esperança da glória de Deus, nós glorificamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A segunda leitura é uma coisa que eu falava anteriormente, um vídeo, faz bastante tempo, se eu não me engano. Alegrai-vos em todo o tempo na presença de Deus. Seja você naqueles momentos mais difíceis, se alegrai no Senhor. Nos momentos mais fáceis, mais bons, se alegrai no Senhor. E a constância é aquele período onde continuamos a caminhar, continuamos a agir. Mesmo diante das tribulações, das dificuldades, a gente não continua, a gente não para. A gente sempre continua na busca de Deus. A gente sempre continua na busca da santidade. Mesmo passando pelas maiores dificuldades, devemos continuar caminhando na busca da santidade. E não é porque recebemos uma graça que devemos parar de agradecer a Deus, de louvar a Deus e de servir a Deus. Devemos continuar para que no fim possamos contemplar a glória de Deus. E como disse, a esperança não decepciona. E a esperança é quem? É Jesus. Neste ano, peregrinos de esperança, somos convidados a caminhar na busca da esperança, que é Cristo. Nossa esperança é Jesus. Caríssimos, então, o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 12 ao 15. Jesus disse, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capaz de as compreender agora. O mistério a gente não pode compreender. Jesus já falava. Na carta dos apóstolos eles vão dizer que são tantas maravilhas, são tantas graças, coisas que não é possível compreender, coisas que não foram possíveis escrever. O que foi escrito, está escrito para que a gente possa crer. Porque, infelizmente, o ser humano ele tem que ter uma prova. Tem que ter algo físico para dizer que é. Mas devemos crer mesmo sem provas. Devemos crer em Deus no seu mistério de amor, no seu mistério infinito. Quando, porém, vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Dirá tudo o que tiver ouvido. As coisas futuras vos anunciará. Então, caríssimos, somos convidados a compreendermos o mistério de amor da Santíssima Trindade, um mistério que a gente não compreende como coisas humanas. Por que você acha que a igreja precisa de 3 fundamentos? Ela não fica só como as igrejas protestantes, que de uma hora para outra ela se divide em 1000 pedacinhos. A igreja tem base 3 coisas. A Sagrada Escritura, que foi o que foi escrito. Lembro que foi escrito, que como dito em algumas leituras, o que foi escrito para que vocês possam crer. Mas não foi tudo escrito, ainda tem muita coisa que não foi escrita. E lembro, a Bíblia como ela existe hoje foi arrumadinha tudinho do jeito que ela é por bispos em um concílio. Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério
os padres, bispos, o Papa e a tradição apostólica. Os apóstolos, que o que eles não escreveram, eles trouxeram por forma oral. Então, caríssimos, não é só a Santíssima Trindade, não é só Deus ali que é três. Compreende-se que no passado, e continua sendo, três é perfeito. Um triângulo, perfeito. Então, para que a gente não fique muito preso, né? Mas é isso que a gente deve compreender. A primeira leitura descreve a sabedoria como uma pessoa, gerada antes de qualquer criatura e presente na obra da criação. Já no Antigo Testamento havia uma relação pessoal entre Deus Criador e a sabedoria. Esta compartilha com Deus os segredos do seu projeto da criação e ajuda os seres humanos a conduzir os próprios projetos segundo a vontade divina. Podemos ver neste texto um prenúncio de Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, que caminhou entre nós. De fato, no Evangelho, Cristo declara que com o dom do Espírito Santo, nós, seus discípulos e discípulas, conheceremos toda a verdade sobre sua pessoa e seus ensinamentos, o que nos permitirá orientar nossa vida de acordo com eles. Trata-se do discurso de despedida de Jesus, que anuncia o envio do Espírito Santo sobre a comunidade cristã. O Espírito nos traz a verdade de Jesus, sua graça, seu Evangelho. Isso é, os dons do Pai misericordioso, permitindo as atualizações em nossa vida do mistério do Senhor morto e glorificado. A segunda leitura nos lembra que o Espírito Santo nos concede e habita em nosso coração como sinal do amor do Pai e do Filho. Pela fé em Cristo, estamos em paz com o Pai e somos peregrinos de esperança, que, como nos lembrava o falecido Papa Francisco, em vista de buscar dia a dia a glória de Deus, mediante a prática do Evangelho, somos convidados a enfrentar sem desanimar todas as tribulações. E como dito aqui no final, o mistério de Deus. O mistério de Deus é insondável. Daquilo que ao ser humano é impossível medir, porque supera o nível da racionalidade. Falar e experimentar o mistério. O mistério de Deus permanecendo mistério, mesmo permanecendo mistério, é dizível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal que nos identifica, a cruz, a contemplar o mistério de amor absoluto de Deus por nós. Deus é amor. A esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Que a Santíssima Trindade nos guie em todos os caminhos, rumo à construção do mundo novo. Então, caríssimos, foi esta a reflexão de hoje, um pouco longa, mas para explicarmos uma catequese da Santíssima Trindade. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.